Olá, meus queridos, vamos mais um momento trazer para vocês aqui uma orientação sobre a conjuração baiana. Então é o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui pelo meu computador o esqueleto do que vocês têm que apresentar no dia, tá ok? Então vão ser 2 slides para vocês entenderem o que eu quero. Então vamos aos slides, ok? Então vejam só, o primeiro que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vai ser sobre a conjuração baiana de uma forma mais resumida, que vai ser esse aqui que vocês vão ver. Presta atenção. Então tá aqui, conjuração baiana, ok? Então temos as influências, né? A conjuração baiana foi influenciada pelo iluminismo, pela independência dos Estados Unidos, pelo período radical da Revolução Francesa, que foi o jacobinismo. Então, a conjuração baiana, ela vai acontecer também, ela é tido como revolta dos búzios, né? E conjuração dos alfaiates também, em 1798. Portanto, ela vai pegar toda essa influência iluminista da independência das 13 colônias e do período radical da Revolução Francesa, que foi no mesmo ano, em 1789, né? Ela foi algumas décadas depois. Teve influência da maçonaria. Observe aí que foi um movimento bastante popular. E quais eram os objetivos? Proclamar uma república, igualdade racial, libertação dos escravos, criar uma universidade. Então vocês percebem aí como foi forte a conjuração baiana, né? Ela, a gente vai perceber na outra videoaula, que foi bastante diferente da Inconfidência Mineira. Enquanto a Inconfidência Mineira foi elitista, a conjuração baiana ela foi extremamente popular, tá? Tinha também como objetivo liberdade de comércio. Então ela foi muito mais avançada do que a Inconfidência Mineira de Tiradentes, tá bom? Então esse foi o primeiro slidezinho para vocês. Agora vou mostrar para vocês o outro slide, que é esse aqui. Preste atenção, vamos lá. Tá? Então tá aqui a conjuração baiana. Aqui vai mostrar a bandeira que foi da conjuração baiana, né? A conjuração baiana, também conhecida revolta dos alfaiates. Foi uma revolta social de caráter popular, separatista e emancipacionista. E motivos. Aí é que tá. A gente tem que entender que a Bahia, ela tinha perdido aquela influência. A influência de ser a grande capital do Brasil. No momento que isso passa por Rio de Janeiro, então isso vai entrar ainda mais em decarrota. Temos que entender também que Portugal estava com uma política extremamente acachapante, na medida em que os portugueses, precisando de mais ouro para pagar seus produtos importados da Inglaterra, ela começa então a fazer uma política de arroxo, e isso vai com certeza inflamar ainda mais a colônia baiana. Então
o motivo foi essa transferência da capital, né, para o Rio, esse aumento de impostos e exigências coloniais, aumento do custo de vida e aumento do preconceito racial. Foi um movimento em que a maçonaria ela vai dar o passo inicial, né? E vai ter extremamente apoio do povão, né? Que a situação do povo não estava fácil. E aí o que vai acontecer? A maçonaria ela vai perceber quão grande estava ficando esse movimento e o perigo, né, que seria caso o povo tomasse realmente as rédeas e tomasse o poder, igual o Haiti, né, que também tempos anteriores os escravos tomaram poder no Haiti por causa também das influências da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa, né? Então o que vai fazer? Aos poucos a maçonaria ela vai se desligando desse movimento, porque ela percebe que o movimento está ficando muito radical. Então olha só, uma coisa interessante, por isso que chama também de revolta dos búzios, é que muitos dos adeptos usavam os búzios, né, para diferenciar dos demais. Então você iria detectar um militante do grupo pelo colar de búzios que eles usavam. De certa forma também foi fácil para identificar, né, na hora em que os revoltosos estavam fazendo suas reuniões, né, e também na hora dos motins. Era uma forma de identificar os revoltosos. Bom, muitos foram presos, mas vamos adiante. Quais eram os objetivos? Defendiam a emancipação política do Brasil, ou seja, o Brasil livre, quer dizer, um Brasil livre do pacto colonial com Portugal. Defendiam a implantação da República, né? Tá aí uma carta, um jornal de época, né? Viva a República Brasileira, viva o Exército, viva a Armada, viva o povo brasileiro. Tinha os ideais iluministas de liberdade e igualdade, né? Era favorável à abolição dos privilégios sociais e também da escravidão. Então, uma coisa tem que ser dita também. Aqui na Conjuração Baiana, eles tocaram no quesito da escravidão negra. Por Salvador ser genuinamente negra, então esse movimento pensou também na liberdade desses negros, ou seja, não existia escravidão negra. Ao contrário, preste atenção, ao contrário da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi elitista e jamais pensou em libertar os negros, porque, por ser elitista, os latifundiários temiam essa liberdade negra como mão de obra. Fica atento a isso aí. Outra coisa, liberdade comercial, né, que é um princípio do liberalismo, que é do iluminismo, tá? Muito bem. Outra coisa que eles reivindicavam, aumento de salário para os soldados. Por isso que a ideia era também cooptar, né, parte das milícias para o movimento. Alguns dos líderes aí, né? O Lucas Dantas, o Manuel Faustino, o Luiz Gonzaga e o João de Deus. Vocês vão perceber que muitos desses aqui tiveram uma atuação de Portugal enérgico, né? Portugal praticamente esfacelou esse movimento. Vocês vão ver como é que vão terminar muito deles, né?
esquartejado assim como foi o Tiradentes. Tão pior quanto, né? Vamos lá. Isso é lá em Salvador, né? Tem um monumento aí a João de Deus. Manuel Faustino dos Santos Lira, tá aí um desenho dele, né? Lucas Dantas, aí você vê que Lucas Dantas já era o quê? Um miliciano. Outro também, Luiz Gonzaga das Virgens, outro miliciano. Também tinha mulheres negras, eram destaque, como Ana Romana e Domingas Maria do Nascimento, Luísa Francisca de Araújo, Lucrécia Maria Gercente Vicência. Então tinha participação de mulheres negras no movimento. Foi um movimento muito plural. Aí está esse é um documento de época, né? Que mostra os panfletos divulgando textos e palavras de ordem. Muito interessante. Tá? E aí vem a repressão da metrópole, né? Esse movimento ele não teve êxito, né? Foi facilmente descoberto e a repressão foi muito dura. Então, com a repressão, o movimento foi desarticulado, os mais pobres foram condenados à morte por enforcamento, alguns foram absolvidos e outros condenados. Aqui mostra o Largo da Piedade, né? Um local onde muitos foram executados. Isso é uma foto do início do século XIX. E aí as consequências. Então, durante essa fase de repressão, centenas de pessoas foram denunciadas. 49 foram detidas, a maioria tendo procurado abjurar sua participação, ou seja, dizer que não participou, buscando demonstrar inocência. No dia 8 de novembro de 1799, vai se proceder à execução dos condenados à pena capital por enforcamento. E aí, galera, quem foi enforcado aí na ordem? Primeiro foi o soldado Lucas Dantas, depois o aprendiz de alfaiate. Existia alfaiate porque era costureiro, tá? Alfaiate é isso aí, vem de pessoas profissionais da costura. E aí aprendiz de alfaiate Manuel Faustino, outro soldado Luiz Gonzaga e o mestre de alfaiate João de Deus. O quinto condenado à pena capital foi Ourives Luiz Pires, quer dizer, Ourives é quem trabalhava, né, com ouro, só que esse fugiu e jamais foi localizado. Pela sentença, todos tiveram os seus nomes e memórias amaldiçoados até a terceira geração. Isso quer dizer que mulheres dele, a primeira geração, os filhos e os netos e bisnetos, eram tidos como amaldiçoados pela pátria brasileira. Os membros da elite, que estavam envolvidos, foram condenados a penas mais leves, ou tiveram suas acusações retiradas. Em contrapartida, os populares que encabeçaram o movimento conspiratório foram presos, torturados e outros mortos e esquartejados. Buscando reprimir outras revoltas, o governo português expôs os restos mortais de alguns dos revoltosos espalhados pela cidade de Salvador, né? Se via como exemplo, né? Imagine aí a brutalidade que foi. E é de certa forma Portugal dizendo que quem fizer isso novamente, seja lá quem for, o destino é esse aí, morte e esquartejamento. E umas curiosidades: os despojos dos executados, quer dizer, o que sobrou, né,
foram expostos da seguinte forma: a cabeça de Lucas Dantas ficou espetada no campo do dique do Desterro, a de Manuel Faustino no Cruzeiro de São Francisco, a de João de Deus na rua direita do Palácio, atual Rua Chile, e a cabeça e as mãos de Luiz Gonzaga ficaram pregadas na forca, levantada na Praça da Piedade, então a principal da cidade. É isso, é Portugal mostrando, né, que não está para brincadeira. É a revolta colonial mais importante depois da Inconfidência Mineira, mas dela distinta por se revestir de caráter popular, quer dizer, como eu falei, né, é extremamente popular e outro elitista. O que se conclui? Indivíduos dos setores urbanos e marginados em uma ascensão social, quer dizer, vão ficar marginalizados as pessoas do setor na cidade, e a ascensão social vai ser mais complicada. Vai acontecer uma elevada carga de impostos que a coroa vai cobrar sobre o Salvador. Vai aumentar ainda mais o sistema escravista colonial. Então a revolta vai resultar em um dos projetos mais radicais desse período colonial. Propôs idealmente uma nova sociedade igualitária e democrática, e foi barbaramente punida pela coroa portuguesa. 1821, independência da Bahia, 2 de julho de 1823. Aí, tempos depois, vai acontecer a nossa independência, né? Portanto, era isso que tinha que mostrar para vocês. Veja aí a bandeira, né? Que um dia vai se tornar essa bandeira aqui de Portugal. Aqui umas referências bibliográficas. Ok. Então, gente, voltando aqui para nossa aulinha, o que nós temos aqui para refletir, vocês têm que apresentar lá, é justamente isso, né? Que a revolução, que a revolta dos Búzios, ela foi popular, ela tinha um caráter mais universal, uma proposta de república, ela tinha todas as bases iluministas, ela via com bons olhos a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, e Salvador queria sair dessa dominação abrupta de Portugal. E a forma encontrada, repito, pelos maçons no início, foi uma revolta, né? Não foi uma revolução, né? Ia começar com uma revolta, mas essa revolta ela foi denunciada, né? Foi fácil a coroa portuguesa identificar, e aí a perseguição foi muito violenta, né? E como a gente sabe, todos os momentos do Brasil em que há uma grande repressão, quem sempre sai na pior é o povo brasileiro, principalmente o mais pobre, né? Então foi o povo brasileiro, o pobre, o negro, o alfaiate, o soldado, que pagaram o pato, né? E outras pessoas envolvidas que tinham mais poder aquisitivo teve o perdão de dívida, ou enfim, mas suas vidas não foram ceifadas, tá? Então é isso que vocês têm que apresentar lá. Espero ter contribuído aí, tá? Esse é o esqueleto. Dê uma olhada nas suas fontes e amplie elas. Bacana? Abração e vida que segue.